As Guerras das Legiões. Na sombria escuridão do futuro distante, existem tantas histórias de batalhas, conquistas, derrotas, coragem, traição e infâmia. É um cenário de guerra implacável e eterna. Eu já contei para vocês as histórias da Guerra no Céu, da revolta cibernética, da unificação da Grande Cruzada e da subsequente heresia da guerra. Mestre Horus Lupercal e seus primarcas aliados malfeitores travaram confrontos que fizeram as próprias estrelas sangrarem ou desaparecerem completamente. No entanto, há outra conflagração que ainda não revelei, pois há informações sobre ela com certeza, mas ela é escassa, vaga e aparece quase como uma nota de rodapé nas origens da lendária Legião Negra. Mas seria um erro de proporções épicas negligenciar sua revelação, embora ela nunca possa rivalizar ou ser equiparada à devastação das guerras. Eu já discuti anteriormente sobre algum estado. Foi o mais ferozmente disputado de todos. Mais uma vez, irmão lutou contra irmão. No entanto, dessa vez, eles já nem acreditavam mais que esse fosse o caso. Isso mostra a única verdade tantas vezes enfatizada em qualquer épico ou conto fictício. O mal consome a si mesmo. Alguns podem pensar que a história das legiões traidoras era a da heresia, onde as legiões astartes rebeldes eram as traidoras. Os fuzileiros espaciais se voltaram contra seu imperador e irmãos, e lutaram até o mundo natal, Terra, o berço da humanidade e mundo do trono do imperador. Que eles foram expulsos das muralhas do Palácio Sagrado e derrotados, depois perseguidos para fora da galáxia propriamente dita, em direção ao Olho do Terror, na campanha conhecida como a Expurgação. Então é claro que eles ficaram adormecidos por um tempo, mas eventualmente saíram daquela região temida para atormentar o Império repetidas vezes. Que, eventualmente, as maquinações de longa data do novo mestre de guerra, Abaddon, o Desolador, se concretizaram em sua 13ª Cruzada Negra. Com a formação da Grande Fenda na galáxia, surgiu um novo fronte, de onde os traidores e suas hordas de nunca nascidos e escória de cultistas irromperam em multidões, atacando quase todos os setores do Império. Alguns pensam que essa é toda a história, mas não é assim. Pois os traidores, os marines, não apenas se esgueiraram até o Olho do Terror e esperaram. Foi nesse período, nesse momento, há muito perdido no tempo, que nenhum sábio ou historiador imperial conhece. Uma guerra cruel foi travada, explicando por que as bandas de marines traidores e as poucas legiões restantes nunca confiam entre si. É a gênese do fracasso de uma centena de cruzadas do caos antes mesmo de começarem. É o motivo pelo qual os traidores nunca podem ser tão coordenados quanto seus inimigos leais. Uma luta que levou à destruição de 2 legiões, à criação do Anil e à ascensão do Astartes mais perigoso vivo. Bem-vindo, caro ouvinte, a uma introdução ao que mais tarde seria conhecido como as Guerras das Legiões, ou Guerras dos Escravos. Eu sou Baldermort, seu fiel servo. Curta e se inscreva, e lembre-se de ativar as notificações se esta entrada te entreter ou relaxar. Este vídeo seguirá o formato usual para esse tipo de tópico, contendo uma introdução à história, com contos explicativos espalhados ao longo do vídeo para mostrar, e não apenas contar, uma situação, perspectiva ou evento. Todos os contos serão de minha autoria, tornando-os mais memoráveis e fáceis de lembrar. Mas, por favor, nunca me chamem de mestre das leis, pois não é esse o meu papel. Sou um guia, um ponto de partida, um rastro de migalhas de pão feito para despertar seu interesse, para que você possa então ler os detalhes por conta própria e tirar suas próprias conclusões. Eu apenas abro a porta para o que pode ser interessante e deixo para você entrar e consumir avidamente as nuances contidas ali. E como sempre, convido os fãs mais antigos do cenário a irem para a seção de comentários para expandir sobre isso. Que eu posso ter deixado passar, ou no meu entusiasmo, ou por causa do tempo, posso ter interpretado de forma errada.
Então, mostre seu conhecimento e vamos trabalhar juntos para fazer da sessão de comentários um recurso tão valioso para os iniciantes. Acolhemos juntos sob nossa proteção. Então, meus irmãos de batalha mais velhos, veteranos do Long Ridge, emprestem a mim e aos nossos irmãos o seu conhecimento, pois isso não são as palestras do Baldermort. Eu não sou a estrela, eu sou seu servo. Este canal é uma fonte de entretenimento e esclarecimento. Só pode ser melhor se você ajudar. Agora, vamos preparar o cenário, certo? Da biblioteca careca lançada ao deserto. A frota era considerável para uma formação de legião traidora, mas nada além do que teria sido chamado de flotilha nos tempos da Grande Cruzada. Comparada a uma frota expedicionária, era limitada, pequena e bastante danificada. Essa frota havia sido forçada a se afastar da Grande Legião em um tiroteio frenético alguns meses atrás. Quando todos os outros haviam saltado, esse grupo esperou 1 ou 2 segundos a mais e acabou sendo lançado à deriva no Warp, separados da Ordem Maior. No entanto, isso acabou favorecendo seu mestre, o Pretor da Dor, Ulik, o Intransigente. Por muito tempo, ele se irritou com as ordens dos outros. Por muito tempo, procurou uma fuga daquela grande nuvem de naves que era a frota da Guarda da Morte. E quando eles foram cuspidos de volta ao espaço real, ele não fez nenhuma tentativa de se reunir ao todo. Ainda assim, as coisas estavam terríveis. As forças lealistas os perseguiram implacavelmente onde quer que fossem. Nunca mais do que 1 ou 2 saltos atrás, eles perseguiam cada passo da fuga desesperada do terror do mundo natal. A escória havia apelidado a campanha de A Purgação, mas Ulik fez com que eles se arrependessem de cada encontro, onde outros automaticamente se viravam e fugiam. Ele avaliava as chances e a experiência dos adversários, se isso fosse conhecido. Ainda assim, naqueles dias, naquela época, a identificação de cada nave ainda era conhecida pelos Astarte. Então era possível fazer uma boa estimativa sobre a potência e o profissionalismo de qualquer frota que eles encontrassem. Quando o inimigo era experiente em batalha e tinha chances insuperáveis a seu favor, Ulik fugia. Quando eram inexperientes, idiotas ou em número semelhante, Ulik virava, armava armadilhas e fintas e punia amargamente os cães lealistas. Ainda assim, a guerra constante havia cobrado seu preço. Muitas das naves precisavam de reparos leves a médios, algumas mal estavam operacionais. Não havia oportunidade, nenhum porto em meio à tempestade que lhes oferecesse socorro. Por isso, eles continuaram marchando para sempre, recuando apesar de toda a frustração, todos a bordo fazendo jus ao seu valor. A heresia havia falhado, Horus havia falhado, e os filhos vingativos do imperador que restaram vieram com fogo e ira, apoiados pelos recursos do Império Vestigial. Ao menos podiam consertar, reabastecer e reequipar naves e arsenais, mas não os marines que ousaram se voltar contra o imperador. Tudo estava em cinzas, tudo estava perdido. Agora, era apenas uma questão de tempo, e todos sabiam disso, ou pelo menos pensavam, muitas vezes em segredo consigo mesmos. Ninguém ousaria apresentar uma visão tão patética do futuro diante de seus colegas, muito menos de seus superiores. E ninguém sequer ousava pronunciar a palavra na presença de Ulik, aquela palavra que pairava sobre todos como uma espada de Damocles, um sussurro constante, sempre fora do alcance dos ouvidos: derrota. Ulik os manteve unidos, sustentou a moral da tropa o melhor que pôde. Muitos agora estavam testemunhando uma mudança em sua essência fundamental. Seu nome, seu verdadeiro nome, o Intransigente. Isso sempre foi verdade. Ele havia conquistado esse nome, constantemente renovava sua relevância. Mas agora, com o passar do tempo, ele estava mudando.
Alguns diziam que era uma afinidade crescente com os poderes das trevas. Alguns diziam que ele já havia desistido e estava apenas aproveitando o momento, cada segundo de cada dia, sabendo que um deles seria o seu último. Testemunhas diziam que era possível ouvi-lo dando longas gargalhadas sozinho em seus aposentos. Sempre que ninguém estava presente, todos evitavam seus escolhidos, sua guarda-costas de elite, pois qualquer um deles derrubaria um irmão tanto quanto um servo, se houvesse sequer uma insinuação. Essa ofensa havia sido dirigida ao Lek, e só a insinuação disso já havia causado a morte de mais Marines do que qualquer um gostaria, mas era assim que deveria ser. Ele era o senhor deles. Se alguém podia guiá-los por esse horror, sem dúvida era Ulik. Mas a mudança era o seu comportamento. Ele ficou mais paternal e mais alegre com o passar do tempo. Não franzia mais a testa de jeito nenhum. Ele aprovava quem chamasse sua atenção. Agora ele lançava sorrisos brincalhões para aqueles que encontrava, mesmo que fosse só com um olhar. Alguns viam isso como um deslize suicida, outros achavam que ele perdia o controle. Mas a grande maioria daqueles que o conheciam ou encontravam seu senhor regularmente sentiam que ele estava se transformando em uma figura paterna. Realmente estranho, alguém que todos temiam quando um erro acontecia, pois ele lidava com isso com sua costumeira brutal eficiência. Nunca havia tolerância para a incompetência, isso era sabido. Mas para quem agia bem e trabalhava sob pressão, ele agora conseguia acenar em aprovação, com um brilho nos olhos, sempre presente. Para aqueles que cumpriam seu dever, os poucos astropatas restantes na nave recebiam mensagens regularmente. Alguns diziam que Ulik ignorava as ordens de reunião e coordenadas, outros que estava em contato próximo com os irmãos. Dos três, o triunvirato, H e Examon e Tarax Antarax. Mas ninguém podia ter certeza, e ele certamente não estava dizendo nada. Finalmente estava escancarado para todos verem. As frotas dos Astartes, antes sob a bandeira de Lupacarl, agora seguiam juntas em uma direção. Como ratos fugindo para o único lugar seguro, eles iam em direção a uma anomalia espacial a leste. Alguns a chamavam de Olho do Terror. Mas isso parecia excessivamente dramático para um lugar sem graça, numa região que antes era dominada pelos detestados Eldar. Mas isso acabou sendo um erro de uma ingenuidade surpreendente, pois era de fato um lugar de horror. Com um último olhar para a galáxia, Ulik deu a ordem para avançar rumo ao redemoinho de tempestades frenéticas e empíricas. Não importava o que acontecesse, as forças lealistas não os seguiriam aqui dentro. Alguns achavam que seria melhor morrer lutando contra os cães do que tomar uma atitude tão obviamente suicida. Mas mesmo assim, ninguém levantou objeções. Quando chegou a hora, eles entraram, e acabou que o lugar fazia jus ao nome. Segmentos inteiros do espaço estavam iluminados por chamas espectrais. Os planetas eram infernais e áridos, incapazes de sustentar vida ou infestados por entidades do Warp de vários tamanhos. Parecia haver pouca vida por aqui e ainda menos chance de encontrar uma maneira de sobreviver. Mas isso não era o pior de tudo. Ah, não! Isso era o que acontecia regularmente e com frequência. Os Caxons dispararam novamente quando outro evento desse tipo começou. Ulik estava em seus aposentos quando começou. Os oficiais do convés soaram o alerta e o convocaram para a ponte. Outro ataque havia começado. Ulik se levantou da cadeira, se espreguiçou languidamente e caminhou até seu arsenal pessoal. Agora ele garantia não se afastar nem por um corredor de sua câmara de armamento e raramente, se é que alguma vez, removia sua armadura tática de Dreadnought. Se antes ele ansiava por sair dela, agora ele vivia dentro dela. Não apenas pela proteção, nem pelos sentidos aprimorados e força que ela proporcionava, mas pela simples constatação de que era mais confortável do que nunca. E ele não tinha motivo para tirá-la. Ainda menos agora que ele havia inscrito glifos e distorções em seu interior, oferecendo a ele não apenas uma defesa maior contra danos, mas também uma sensação de pertencimento. Parecia muito mais uma segunda pele do que nunca.
E assim, ele caminhou os poucos passos até sua armaria e até a única arma que mais valorizava nesses eventos. Ah, como ele adorava seu malho de choque etérico, embora normalmente preferisse suas armas antigas e jamais admitiria para Tarax que usava um malho. Sob quaisquer circunstâncias, essa era a ferramenta perfeita para esse trabalho em particular. Retirado da manopla sem vida de um nulificador lealista, ele foi feito para isso. Ulig girou e foi em direção à saída. Seus homens o aguardavam no corredor, todos armadurados, assim como ele. Seus martelos trovejantes já pulsando com camadas de energia, eles marcharam para a região aberta mais próxima da nave. As portas se abriram para uma cena já muito familiar. Servos e servitores eram amontoados em grandes colunas, enquanto criaturas geradas pela disformidade dançavam e evisceravam tudo o que conseguiam alcançar. A letalidade ambulante daqueles monstros era mais do que qualquer um de seus tripulantes mortais poderia enfrentar. Ulik sorriu, deu a ordem e liderou seus homens correndo para a frente, suas pesadas armaduras de exterminador batendo no convés, fazendo-o ressoar como uma debandada de groques de metal. E então, ele estava entre eles, coisas rosadas, com garras no lugar das mãos, seres longos e ágeis que dançavam como Eldar. E ele os atacou com um maço de choque etéreo. Cada golpe dele iluminava o ser que atingia. Onde munições normais de bolter ou baionetas mal perfuravam a pele deles, seu maço os esmagava até virar polpa. Como qualquer arma Valkite, ela emitia uma descarga que queimava tanto quanto quebrava com o impacto. A incursão durou um dia inteiro. Ninguém teve descanso, pois seres do Warp surgiam repetidamente na nave. Ulik e sua guarda resolveram rápido a situação. Entre tantos, ele estava em todo lugar. Apesar disso, as baixas entre os humanos comuns eram de cortar o coração. Até alguns esquadrões de Astartes foram dilacerados. Finalmente diminuiu e então cessou. Eles voltariam, às vezes rosados e rápidos, como esse ataque, às vezes azuis e flamejantes, às vezes vermelhos e insanos, mas sempre voltavam. Sim, este lugar havia sido nomeado de forma apropriada. Era realmente o olho do terror. Ah, o traidor. As legiões foram caçadas pelas estrelas. Antes eram atacantes brutais, devastando mundos. Agora restava só a sombra de sua antiga força. E em fuga, ainda não temos os detalhes da campanha conhecida como A Purgação. Essa é, com sorte, a próxima série de livros da Biblioteca Negra, mas já conhecemos o esboço básico. Hubut Gilliman foi deixado para defender o Império com sua legião de ultramarines, e isso foi considerado mais do que suficiente. Naquela época, a maioria das raças Xenos havia sido exterminada. Na Grande Cruzada, os Eldar estavam rondando as bordas da galáxia em suas naves-mundo. Perderam muitos para o Império na Grande Cruzada. Então eles consideraram puro suicídio provocar os humanos, um problema que basicamente esconderam. Os orcs eram irritantes, mas nenhum senhor da guerra conseguiu unificá-los de forma eficaz para que fossem mais que uma ameaça regional. Então, novamente, apenas um incômodo. Os Necrons não haviam surgido, os Tiranídeos não haviam chegado, e os Tal ainda eram caçadores-coletores. Na época, ultramarines e o que restava do exército imperial bastavam para proteger o reino despedaçado da humanidade. Assim, todas as legiões lealistas restantes e seus primarcas foram liberados para se dedicarem a uma única tarefa: a exterminação das legiões traidoras. Presume-se que o Mechanicum, que em breve seria reformulado e redesignado como Adeptus Mechanicus, foi igualmente enfático nesse grande trabalho de vingança, pois eles tinham sua própria imagem distorcida, seu reflexo amargo no Mechanicum sombrio, o Mechanicum. Forças que haviam jurado fidelidade ao mestre da guerra estavam presentes entre as legiões traidoras e eram perseguidas por seus primos lealistas, tão duramente quanto os marines. Os salamandras, mãos de ferro e guarda do corvo ainda eram formações despedaçadas, pois nunca se recuperaram da batalha que iniciou a heresia, o massacre do local de desembarque.
que, é claro, nós vamos abordar no próximo ano com muito mais profundidade. Os anjos sangrentos perderam seu primarca e boa parte de sua força no cerco de terra. Os punhos imperiais defenderam as muralhas do palácio a um custo altíssimo, mas quase foram exterminados na armadilha do primarca, Perturabo com seus guerreiros de ferro. Os cicatrizes brancas também lutaram em terra, mas não apenas atrás de suas muralhas. Eles saíram e levaram a batalha até seus inimigos, e a bravura tem seu preço em homens e material. Ainda assim, o que restou dessas legiões era tão feroz quanto na perseguição aos traidores, os filhos de Russ. Os lobos espaciais sempre foram uma força da natureza. Ainda assim, presume-se que a culpa por não estarem no cerco de terra os teria levado a atos de bravura quase suicidas contra os traidores. Tentando remover essa mancha, merecida ou não, a primeira legião, os Anjos Negros, liderados por Lion L. Johnson, foram manchados pelas ações de seus senhores, a rebelião de Luther, a emboscada em seu mundo natal. Não posso ter certeza se isso foi logo após o cerco de terra ou se foi mais tarde, durante a expurgação. Minhas desculpas. Mas, de qualquer forma, eles teriam perseguido os traidores implacavelmente, em parte por amor ao seu mestre, o imperador, em parte por possível vergonha. O efeito é igual ao dos lobos espaciais. Eles teriam ficado enfurecidos durante a expurgação, por isso suas perdas provavelmente foram maiores do que poderiam ter sido de outra forma. Com tais forças alinhadas contra eles, os traidores foram pressionados mais do que qualquer exército derrotado já foi ou jamais será. As batalhas da expurgação foram tão intensas que menos de 30% dos fuzileiros espaciais sobreviveram. Ao todo, os Ultramarines agora compunham 70% ou mais do que restava dos Astartes. Isso mostra como eles ficaram devastados quando as legiões traidoras entraram no olho do terror. Agora chegamos aos traidores. Os traidores tinham sido quase universalmente abandonados por seus primarcas. Muitos primarcas estavam mortos. Artalius e Omagon, da Legião Alfa, Conrad Kurz, o Assombrador Noturno da Legião Senhores da Noite, e Horus Lupercal em pessoa, o mestre de guerra e primarca dos filhos de Horus. Mas os que restaram, Fulgrim dos filhos do Imperador, Perturabo dos guerreiros de ferro, Angron dos devoradores de mundos, Lorgar dos portadores da palavra e, é claro, aquele que nunca faz nada de errado, Magnus dos 1000 filhos, todos ascenderam ao status de primarcas demônios. Mas por que deixaram seus filhos e seus exércitos ao próprio destino? Bem, eles estavam ocupados em sua nova guerra, já que cada um dos primarcas demônios foi aumentado e aprimorado até se tornar um semideus da disformidade. Suas prioridades mudaram irrevogavelmente. Agora, eles eram senhores e generais, não dos marines, mas das legiões demoníacas de seus guardiões, as mesquinhas disputas do mundo real. O destino de seus filhos não era nada comparado ao grande jogo. As guerras entre os deuses sombrios do caos, e por isso as legiões traidoras ainda estavam prestes a se tornarem os futuros marines espaciais do caos. Alguns já estavam bem mais avançados nesse processo, como elementos dos filhos do Imperador, os marines do ruído ou os primeiros hereges, os portadores da palavra. E alguns rejeitaram completamente as transformações, como os guerreiros de ferro, que geralmente sacrificavam qualquer um que sofresse mutação após se entregarem aos poderes demoníacos. Mas a maioria já estava firmemente nesse caminho, embora ainda não tivesse chegado lá. Quando os marines traidores voaram pela primeira vez ao olho do terror, ficaram confusos, perplexos e foram atacados de todos os lados. O olho do terror era uma ferida. Na verdade, uma cicatriz formada quando o Senhor do Prazer, Slaanesh, nasceu. Esses eram os mundos no centro do antigo Império Eldar, onde quase toda a vida foi extinta. No momento do nascimento dela, trilhões morreram, e este foi o túmulo deles. Uma região onde a disformidade se sobrepunha à realidade. Não totalmente a disformidade, mas certamente não o espaço real. Lá, as leis da física mudavam sempre e mundos inteiros eram eternamente queimados por hordas demoníacas.
Muitas regiões do espaço estavam infectadas por entidades errantes, dominadas como feudos por príncipes demônios ou simplesmente hostis à vida. Esmagadas e ensanguentadas, a maioria das legiões foi lançada à deriva, estranhas em uma terra estranha, e tudo e todos eram seus inimigos. Eles começaram a tentar conquistar espaço em raros mundos que podiam sustentar sua existência, por mais precária que fosse. Alguns tinham grandes comunidades, mas eram rebeldes e difíceis de controlar. Tão poucos desses planetas, desses mundos, tinham sequer o mínimo de recursos de que os fuzileiros precisavam para continuar. Os traidores não estavam mais no Kansas. Agora, alguns deles se saíram melhor do que outros. Os 1000 filhos foram transportados para o planeta dos feiticeiros sotiários, imediatamente após sua legião ser esmagada pelos lobos espaciais em Próspero, um presente do deus sombrio da magia, Tzint. Axis Mundi era sua nova fortaleza, Mundo Ilar. E lá, eles estavam protegidos por seu terrível benfeitor e por seu próprio poder considerável, embora reduzidos pela selvageria dos lobos espaciais a uma fração de seus antigos números. O que, é claro, só foi agravado pela tragédia do Rubrica de Ariman, que transformou tantos em pó. Pelo menos eles tinham um lar. Eles protegeram com runas, glifos, maldições e feitiços, tornando um ataque frontal quase uma sentença de morte. Então contratavam seus bruxos mais poderosos para os maiores lances, confiando em suas defesas. Os Guerreiros de Ferro eram uma das legiões mais unificadas e tinham uma vasta variedade de mecânicos sombrios com eles. Ao entrarem no olho do terror, eles rapidamente rasgaram o mundo de Medringard e o fortificaram, além de qualquer esperança de ataque. Presume-se que Pertorabo ainda aparecia por lá, de vez em quando, pois o mundo foi transformado em um inferno de oficinas e defesas, todos os servos louvando o nome dele. Depois disso, eles colaboraram com o Mecanicum Sombrio e seus ferreiros do Warp para criar falanges de abominações distorcidas, máquinas de guerra em quantidade suficiente para que outros pudessem adquiri-las, caso o pagamento fosse digno. Por isso, ninguém podia atacá-los, e ninguém realmente desejava fazê-lo. Se o fizessem, perderiam as máquinas de guerra que poderiam ser adquiridas com os Guerreiros de Ferro. Na Guerra das Legiões, esses recursos eram essenciais para a sobrevivência de uma banda de guerra ou até de uma legião inteira. A Legião Alfa e os Senhores da Noite ficaram principalmente no espaço real. Eles não eram numerosos o bastante para participar significativamente dessa guerra. O Atarian e seus filhos, da Guarda da Morte, ganharam o Planeta da Praga, uma versão ainda mais virulenta e devastada de seu mundo natal, Bárbaros. A partir daqui, eles cresceram em força e participaram da guerra, mas rapidamente se tornariam marines da Praga, seguidores fiéis e ardorosos de Nurgle, alguns dos mais enfáticos em sua súplica ao Deus Sombrio. Eles foram atacados em postos avançados, mas não chegaram ao centro dos combates, ao menos até onde percebo agora. Como sempre, a Guarda da Morte avançou. Mesmo assim, os portadores da palavra foram muito afortunados. Eles mantiveram grande parte de sua força, superando em número quase todas as outras legiões, exceto, é claro, uma em particular. Eles estavam muito mais avançados no caminho para se tornarem verdadeiros servos do caos. Os fuzileiros espaciais se adaptaram ao novo ambiente com facilidade. Dominando o mundo de sicários, eles criaram uma torre onde seu demônio, o primarca Lorgar, reside, contemplando seu próximo movimento. Nos últimos 10.000 anos, os portadores da palavra conquistaram muitos mundos e expandiram-se lentamente, lutando só quando necessário. O Conselho Sombrio ficou encarregado de administrar os assuntos do dia a dia da Legião, como tem feito desde então. Até a Era dos Indômetros, poucas legiões respeitavam os portadores da palavra. Seu primarca demônio, a concentração de marines e as falanges de demônios que eles invocavam nas batalhas. Escudos de carne e saqueadores os removeram como alvo fácil, e isso deixou os devoradores de mundos. Filhos de Horus e filhos do Imperador. Os filhos de Horus provavelmente estavam na segunda pior situação. O primarca deles foi quem convocou as bandeiras. Foi Horus quem os liderou na rebelião. Foi Horus quem governou sobre eles. Foi Horus quem falhou. Foi Horus quem foi morto pelo próprio Imperador.
e cada uma das legiões traidoras os desprezava por isso. Não apenas pelo fracasso, mas pelos anos de vanglória sobre os outros, a condescendência interminável e os insultos. Mesmo quando Horus não comandava diretamente, Abaddon não era contido nem respeitoso em seu trato com os outros primarcas ou seus oficiais subordinados. Nas outras legiões, muitos culpavam Horus e, por associação seus filhos, pela situação em que se encontravam. Quando a legião entrou no Olho do Terror, foi muito pior do que com outras. Eles frequentemente lideraram batalhas, desde o cerco ao terror. Eles perderam seu primarca, os poucos líderes restantes de valor e, pior, talvez o único homem capaz de uni-los. O capitão da primeira companhia, Ezequiel Abaddon, os havia abandonado, indo para um exílio autoimposto. Abaddon levou o espírito vingativo e desapareceu nas profundezas do olho. E sem ele, os filhos de Horus estavam à deriva e desprezados. Eles encontraram o mundo e o transformaram em um sepulcro, um santuário para seu pai morto, Horus, e ali eles definharam. Os devoradores de mundos estavam destruídos. Eles provavelmente estavam na condição mais miserável. O primarca deles foi derrotado durante o cerco e não voltou para liderá-los. Ele simplesmente desapareceu. A liderança restante da legião estava toda infectada pela praga dos pregos do açougueiro. Quando se encontravam, não conseguiam chegar a nenhum tipo de acordo. Frequentemente, sangue era derramado entre homens sempre furiosos ou disputando posições. E para um homem incapaz de negociar ou moderar suas exigências, eles também haviam sangrado por Horus mais do que a maioria. Eles eram a vanguarda dos homens no assalto às muralhas do palácio e durante a purgação. Só se pode supor que eles não resistiam a ouro ou desafios. Como touros enlouquecidos, foram enganados, torturados e mortos pelos fuzileiros leais vingadores em vários combates. Agora, estavam em um reino que os odiava tanto quanto odiavam o resto. O Capitão Khan era o único outro candidato à liderança. A princípio, ele foi considerado morto, mas seu corpo foi preservado e, eventualmente, ele ressuscitou. Foi apenas Khan quem unificou o mundo, devoradores. Mas a condição deles era de desorganização e miséria. Seus navios estavam avariados e seu número surpreendentemente baixo. Segundo todos os relatos, estavam praticamente derrotados, mal conseguindo se manter vivos por um fio. E agora chegamos aos protagonistas da paz, os iniciadores, os filhos do imperador. Como os outros, seu primarca, o Fênix Palatino Fulgrim, de fato os havia deixado para trás. Ele cruza a disformidade, causando horrores aos inimigos de Sinesh. Mas eles não eram uma legião quebrada. Muito pelo contrário. Os filhos do imperador participaram do ataque à Sagrada Terra, mas não foram o foco dos combates. Eles vieram uma vez, lutaram bravamente, foram liderados pelo próprio Fulgrim. Mas eles não participaram das verdadeiras batalhas do cerco. Eles desceram sobre a Sagrada Terra e devastaram sua superfície. Enquanto os lealistas se escondiam atrás dos muros do palácio, os bilhões de civis estavam completamente desprotegidos. E os filhos do imperador se banquetearam com eles, sem parar, enchendo as cargas de transporte até o topo. Com pobres almas infelizes, eles saquearam a própria população humana e não fizeram isso apenas uma vez. Quando Horus foi morto e o cerco foi rompido, os filhos se retiraram imediatamente. Agindo como sempre fizeram, como a mais profissional de todas as legiões, os melhores dos melhores, eles diziam a si mesmos que moveram suas frotas em formações perfeitas, conforme sabemos até o momento. Com uma exceção, os filhos não recuaram diante da retaliação selvagem dos lealistas enfurecidos. Perturabo e seus guerreiros de ferro puniram inimigos por cada centímetro, armando a armadilha da gaiola de ferro. Os filhos do imperador pareciam ter entendido o terreno e não avançaram de forma desajeitada ou preguiçosa, mas correram em disparada para o Olho do Terror. Ainda assim, esses eram os filhos, e cada planeta que cruzavam em sua rota saqueavam como haviam feito em Holy Terra. Sistemas inteiros eram invadidos e populações capturadas e levadas por suas frotas.
Os filhos do imperador mergulharam no olho do terror em perfeita ordem, com enormes recursos de escravos e com frotas inteiras de naves quase intactas. Ainda assim, apesar de tantos recursos, suas fomes eram extremas. Eles eram os perfeitos. Os buscadores do prazer, os insaciáveis, escravos sencientes, podiam ser transformados em narcóticos de potência requintada, mas era preciso muitos deles para isso. Escravos podiam ser usados para práticas sombrias e carnais. Escravos podiam ser comidos quando a comida era escassa, ou apenas por pura excitação, portanto, por causa de seus apetites vorazes. Os filhos do imperador consumiram as reservas em um período surpreendentemente curto, e foi assim que a guerra começou. Foram os filhos do imperador que começaram a guerra. Da fome da biblioteca careca. O planeta Kazokin foi um teste para as mentes, até mesmo de seus novos mestres Astartes. A Terra mudava não lentamente, como a ondulação das dunas de areia à noite, mas de forma dramática e instantânea. Num piscar de olhos, o observador via uma paisagem totalmente nova, um panorama alterado. Tons, cores alteradas colidiam para criar combinações que nunca tinham sido vistas pelo olho humano. Onde as palavras tinham sabor e sentimentos. Uma temperatura onde a única constante era a mudança. As estruturas desse lugar permaneciam estáticas apenas devido às palavras e maravilhas realizadas pelo portador das palavras. Feiticeiros que pintavam cada bloco, cada torre, cada vaso, cada cutelo com glifos e proteções. Ainda assim, certa noite, uma cidadela foi do pico mais alto do hemisfério ao fundo de um desfiladeiro cavernoso. Ao amanhecer, o lamento dos escravos presos às muralhas por 8 pregos de ferro emitia uma urulação constante que enlouquecia aqueles nos currais. Quando vistos de longe, seus contorcionismos davam a impressão de que as próprias paredes se moviam. O apóstolo portador da palavra olhou de cima daquela catástrofe de edifício e fungou com desagrado. Ele desprezava qualquer interrupção em suas grandes obras, quanto mais uma embaixada de seus primos. Quem eram eles para ele? Nem mesmo o sangue em suas veias era o mesmo. Eles não adoravam os 4 indivisíveis, não viam a magnificência do todo, a beleza em sua visão desarticulada, mas unificada. Esses usavam o roxo, achavam-se tão reais, mas eram tolos, adoradores únicos do príncipe do prazer. Sim, havia verdade em abundância nas leis e nas palavras desse Senhor, desse Deus. Mas ouvir apenas uma canção era ignorar a cadência e o esclarecimento das outras coisas belas. Eles marchavam em uníssono, como se as legiões ainda não tivessem sido tocadas pela individualidade. Abençoados para eles pela descoberta da verdade e a adoração a Deus, tão maior do que o autoproclamado mestre da humanidade. Inevitavelmente, eles ainda fingiam que nada havia mudado, e agora o apóstolo zombava, dizendo que teria que descer aos seus salões em poucos instantes. Tenho que tratar esses ignorantes como iguais, pelo menos na aparência. Havia muitos deles aqui, e seu senhor Examon não era alguém com quem se devesse brincar, segundo a maioria. Todos sabiam que ele tinha o amor do Deus, Slaanesh. E isso estava escrito em sua própria forma, mas ele também tinha amigos influentes. Pelo menos esse era o boato entre os portadores da palavra. O apóstolo cuspiu e se dirigiu à sua sala do trono. Ele subiu as escadas em direção ao seu assento de poder e sentou-se ali antes que as portas se abrissem. Os filhos do imperador, vestidos de roxo, marcharam em 2 fileiras, 20 de cada lado, formando um corredor de armaduras de guerra, pelo qual o diplomata caminhou de cabeça erguida, rosto impassível. Ah, mas ele era bonito.
As maçãs do rosto altas do fenício, o cabelo branco característico do seu povo, a tranquilidade sutil, porém reveladora de quem se sente imortal, invulnerável, um príncipe entre mendigos. O portador da palavra não se levantou quando Hexamon se aproximou, mas se inclinou para frente, ao contrário deste irmão de armas. Halt não hesitou um segundo sequer ao colocar o pé no primeiro degrau e Hexamon subiu. Os 30 portadores da palavra de cada lado do cordão de crianças trocaram de lugar, levando as mãos para Balter e Lâmina. As crianças se viraram e, em vez de ficarem de frente para o trono, agora giraram para se alinhar contra os portadores da palavra ao redor. Hexamon falou arrastado enquanto subia os degraus até o trono. Muito prazer, primo de Lorgar. Vemos que você está realmente cercado de posses, verdadeiramente rico. Quando esse homem não deu sinal de parar, o apóstolo finalmente se levantou, com a mão direita apoiada em sua espada de energia e a esquerda em uma pistola de plasma. Tudo para tirar sua capa. Claro, para fazer uma pose impressionante de confiança, ele respondeu: os deuses são grandiosos. Eles provêm àqueles que conhecem suas canções a melhor forma de mostrar gratidão. Mesmo assim, o Hexamon não parou nem diminuiu o ritmo. O apóstolo não se conteve. Chocado, ele instintivamente recuou um passo. Enquanto Hexamon, dos filhos do imperador, subia ao seu próprio palco, olhando-o profundamente nos olhos. O apóstolo sabia que isso era um erro. Ele deveria ter atacado quando o malfeitor se dignou a dar o primeiro passo para subir. Mas aqueles olhos, pupilas como as de uma cobra, fendas negras dentro de íris roxas profundas. Sim, este Hexamon era amado pelo príncipe do prazer. Como tão poucos tinham a plena glória dos deuses manifestada neles, mesmo após o cerco do terror, mesmo depois de verem no que seu primarca havia se tornado. Este Hexamon, obviamente, já era um adepto dos poderes sombrios muito antes do cerco disto. Disso, o apóstolo agora tinha certeza, e Hexamon sibilou mais do que o suficiente para compartilhar. O portador da palavra normalmente zombaria, mas em vez disso recuou mais um passo. Ele estava em choque. A fortaleza estremeceu sob um impacto colossal. E nesse instante, atrás desse Hexamon, os filhos do imperador romperam o impasse e liberaram seus baltos. Fúria, então sacaram espadas de energia e lâminas Charnabal e avançaram contra os homens do apóstolo. O furor atrás de Hexamon foi acompanhado por mais explosões do lado de fora, e os lamentos lá fora já não eram apenas dos escravos. O apóstolo agiu. Mãos viraram borrões de mudras, lábios, língua e dentes, um turbilhão de encantamentos. Luzes e poder irromperam dele, mas foram abruptamente interrompidos quando Hexamon fez um único movimento. O apóstolo viu o poder crescente se dissipar enquanto suas mãos faziam um som de tapa ao baterem no chão. Sangue jorrou dos tocos no final de seus braços, e o apóstolo olhou para cima diante da invasão em sua boca. Sua língua parou quando foi pressionada pelo peso da ponta de uma lâmina. Ele olhou nos olhos de Hexamon, que languidamente se contorceu, e então disse: presumo que você seja poderoso o suficiente para comandar tantos dos seus asseclas. Não tenho utilidade para você. É verdade, mas talvez você seja um presente suntuoso para um amigo. Ah, não se preocupe com sua posição entre os portadores. Nenhum dos seus irmãos vai escapar ou sobreviver. Para contar a história, vamos simplificar. Você sabe o que fazer? A sala tremeu novamente, o som de tiros e explosões do lado de fora ecoando lá dentro. Quase tão alto quanto o massacre dos portadores da palavra no corredor. Esses eram a elite dos filhos do imperador. Os soldados comuns dos portadores da palavra não tinham chance alguma. O sangramento dos tocos já estava parando devido à fisiologia aumentada dos Astartes. Lentamente, com cuidado, para não deslizar ainda mais sobre a lâmina, em sua boca o apóstolo caiu de joelhos e Hexamon soltou um pequeno suspiro. Ah, que bom, mesmo que em servidão.
Você escolheu a vida, e talvez, se for muito bom, meu amigo até devolva suas mãos. Mas ele não é conhecido por ser muito razoável. As guerras da Legião haviam começado. Na Era do Império e na subsequente Era Indomatus, os filhos do Imperador têm a reputação de serem degenerados, hedonistas e vermes mais do que qualquer outra legião, geralmente aprimorados por seus novos patronos. Para os filhos do Imperador, isso foi sua completa ruína. Poucos se lembram ou jamais reconhecerão que eles foram de fato uma das legiões de elite. A campanha de Lair por si só provou isso, sem sombra de dúvida, mas vou abordar isso em mais detalhes no próximo ano. Vamos evitar nos desviar agora. Nesse período, os filhos do Imperador eram barulhentos e imprevisíveis. Eles foram completamente negligentes em seu dever para com o esforço de guerra contra o terror, e pouco menos do que isso pelo que sabemos da purgação. Mas isso foi uma escolha vil, mas ainda assim uma escolha. Mesmo agora, eles não eram marines espaciais do caos e eram mais coesos e coordenados do que quase qualquer outra legião que entrou no olho do terror. Eles ainda eram, em sua maioria, Astartes. Seu egotismo, números, equipamentos, naves e força os tornaram um pesadelo liberado contra seus próprios semelhantes. As massas de escravos que eles haviam capturado em terror e sua retirada para o olho do terror foram consumidas, como eu disse. Isso significava que a besta destruidora foi solta. Não há nada mais desesperado, ardiloso ou cruel do que um viciado tentando conseguir sua dose. E assim, os filhos do Imperador pegaram suas frotas quase intocadas e atacaram seus irmãos. As guerras das legiões começaram, mas no fim das contas, tudo girava em torno dos escravos. Então, esse conflito é mais honestamente chamado de Guerras dos Escravos. Com uma precisão característica, as frotas dos filhos do Imperador apareciam acima dos planetas e lançavam ataques devastadores contra qualquer fortaleza. Eles achavam que havia escravos e recursos suficientes para justificar o gasto, oferecendo aos antigos aliados a mesma clemência ou misericórdia dada aos civis do Império. Absolutamente nenhuma. Infelizmente, para as legiões traidoras, isso criou um ciclo vicioso. Com a perda de recursos, as demais legiões eram forçadas a atacar forças mais fracas. E assim as coisas rapidamente se agravaram. Os guerreiros de ferro eram evitados na maioria das situações, assim como os 1000 filhos, pois ambos forneciam recursos muito necessários, como máquinas de guerra, engenhos e, é claro, feiticeiros. Os guerreiros de ferro construíram uma estação considerada território neutro, uma espécie de Casablanca. Todos os outros, até mesmo os portadores da palavra, eram atacados ou atacavam os demais. No entanto, foi a crueldade que marcou o evento. As animosidades e rivalidades acumuladas agora estavam sem restrições e livres para se manifestar. A razão para tanto rancor era simples. Cada legião tinha muitos motivos para culpar as outras por sua situação atual. Os fuzileiros não tinham nada além de batalha, carnificina e ódio para justificar sua existência. Nunca se esqueça do ódio. As legiões traidoras já haviam se rebelado contra um tirano. Eles sempre se sentiram justificados e corretos em suas causas, pela libertação que acreditavam trazer à galáxia durante a Grande Cruzada. Para eles, a ira justa era necessária para finalmente destronar um déspota imortal que os descartaria, eliminando-os como fez com os Guerreiros do Trovão. Quando sua utilidade tivesse acabado, o Imperador seria uma fraude e teria que ser combatido. Então, quando a pilha de mortos e a contagem subissem tanto, eles podiam se consolar dizendo que ainda eram vencedores, que sua excelência marcial, se não a moralidade de sua causa, dava valor às suas ações e fraternidades. Eles eram os melhores, mas agora sua causa havia se mostrado falsa. Seu senhor da guerra, destruído aos olhos dos Astartes, o poder sempre significou estar certo. Um duelista que vencia não era só mais habilidoso, treinado ou experiente que seu inimigo. Eles estavam certos na questão. É por isso que venceram. Não, isso não era imitado nos níveis mais altos, mas sim entre a base e a linha de frente. Isso sempre teria sido assim. Não na cabeça, mas definitivamente no coração.
Isso não foi a base para toda a grande cruzada. Se o inimigo estivesse certo, por que foram derrotados tão facilmente? Isso ficou preso no psiquismo dos legionários, todo esse paradigma, mas até isso lhes foi tirado. Os lacaios teimosos e bajuladores do imperador os haviam derrotado duramente. Foram derrotados e expulsos do espaço real, por primarcas e guerreiros que antes desprezaram em vários marines traidores. Esse fato quebrou algo dentro deles. Muitos agora estavam abertos à possessão, pois não tinham mais motivo para permanecerem orgulhosos. Todos sabiam, enquanto estavam no centro do terror. Bastava apenas clamar pelos poderes sombrios para firmar pactos que lhes dariam poder. Assim foi. Como se viu no novo lar dos filhos de Horus quando o martelo caiu. Quando o martelo caiu sobre eles, o ódio contra os filhos de Horus era palpável. Até mesmo o último nome que lhes restava os abandonou. Quando Abaddon partiu para o exílio, foi como se tivesse assinado sua sentença de morte. Os filhos de Horus se reuniram em um mundo chamado Melium, um inferno infestado de demônios. Eles forjaram uma cidade poderosa com defesas que achavam inexpugnáveis. Mas era, na verdade, um vasto mausoléu ao redor de um sepulcro, o último local de descanso do mestre de guerra Horus Lupercal. Os filhos do imperador conheciam esse lugar, é claro, mas ele também atraiu a atenção do primogênito, do apotecário-chefe, da aranha Fabius Bile. Ele continuou. Suas melhorias cirúrgicas nos filhos fizeram muitos deles morrerem. Assim, quando simplesmente não pôde mais resistir, ele incitou seus irmãos à ação. Havia, é claro, os estoques de escravos e recursos dos filhos de Horus, mas também o corpo de Lupercal. Fábio queria isso. As crianças atacaram Melium com habilidade e selvageria incomparáveis. Sem liderança, em menor número e menos armas, os filhos de Horus eram exterminados. Poucos leais mantiveram sua posição e pactuaram com os nunca nascidos por poder imediato. Eles revidaram como berserkers dos devoradores, mas mesmo com a possessão demoníaca aumentando sua força, eles simplesmente não eram páreo para uma legião bem organizada, equipada e liderada. Eles caíram como moscas. Alguns, já que a batalha estava perdida, não tinham mais honra nem dignidade. Esses poucos deram meia volta e fugiram, escapando por fendas na disformidade para mais fundo no olho ou para os domínios dos nunca nascidos. E Fabius Bile ficou com o prêmio supremo, o corpo do mestre da guerra. Ele tinha vasta experiência em clonagem, e não apenas de seres inferiores, mas de um primarca, nada menos. Pois quando Fulgrim recuperou o controle de seu corpo daquele demônio, ele encarregou Fabius Bile de ressuscitar seu velho amigo, Ferrus Manus. Ele fez isso inúmeras vezes, tudo para que Fulgrim pudesse encontrar as palavras ou ações que trouxessem seu irmão de volta como amigo. Fazer ele se juntar aos traidores, os que aceitaram a justificativa de Fulgrim para se voltar contra o imperador. Um evento muito triste. Tão carente, tão patético. Fulgrim em seu pior momento, mas Ferrus Manus continuou fiel ao pai, à causa e aos juramentos. Manus nunca se ajoelhou, nunca abraçou Fulgrim como ele queria, nunca lavou a culpa aceitando seu irmão traidor. Então, cada vez o clone de Ferrus era destruído por Fulgrim. Isso apenas aprimorou as habilidades de Fabius Bile em clonagem. Então, para resumir, uma instalação que Baal agora mirava como o prêmio máximo. Um novo Horus Lupercal surgiu, mas os filhos de Horus foram destruídos ou dispersos pela disformidade. Então, quem realmente poderia detê-lo? Barra lateral. Muitas das anotações que fiz diziam que este era um clone perfeito, mas do meu ponto de vista e pela minha leitura da lei, isso era impossível. A forma, os traços, o tamanho, os músculos e até as memórias podiam ser idênticos, mas nunca seriam verdadeiros. Primarcas, por quê? Porque nenhum dos clones dos primarcas recebeu essência do imperador, como alguns acreditam, nem foram feitos como recipientes de entidades distorcidas, como outros propõem sobre os primarcas. Bile não era feiticeiro nem mago, nunca invocou ou alterou poderes do Warp para dar aos primarcas clonados aquele algo a mais que os tornava muito mais do que um custodiante ou um enorme guerreiro do trovão.
Cada um dos primarcas tinha habilidades especiais, algumas realmente muito sutis, mas todos possuíam algo dentro de si que os levava além de simples armas genéticas. E claro, esse assunto também abre a caixa de Pandora sobre clones em todo o universo de Warhammer 40.000K, com referência à linhagem Afrail e outras demonstrações. O próprio universo detesta clones. E não, nem pense em mencionar Krieg. Aqueles são feridas in vitro, eles não são clones de qualquer forma. Pelo que leio do lore neste momento, os primarcas clonados eram figuras superficiais, sombras do poder que deveriam replicar. Se você pensa diferente, comente abaixo e exponha sua opinião com paixão e respeito. Por mais que eu tente, não sou uma enciclopédia infalível de lore. Então, o servo ou guia deve realmente ser conduzido pela barra lateral do ouvinte. Encerrando. Uma legião destruiu um, falta mais um, então vamos para Scalantrax. A frota devoradora de mundos estava como sua legião, por um fio. A frota devoradora de mundos imitava seus fuzileiros. Sempre no centro da confusão e na linha de frente, com os pregos do açougueiro causando horror aos mestres fuzileiros. É incrivelmente improvável que a expurgação tenha sido favorável para os filhos de Angron. Onde as frotas e forças lealistas os encontrassem, eles teriam duas opções: enfrentar um inimigo geralmente superior ou fugir para se proteger. Infelizmente, com a tortura dos pregos, a Fúria Vermelha constantemente enevoando suas mentes. Acho que seria muito raro os Devoradores de Mundos evitarem a opção mais selvagem das duas. Embora, novamente, nada seja certo até que os livros da expurgação sejam lançados, este é o cenário mais provável. Quando os Devoradores de Mundos chegaram ao Olho do Terror, foram massacrados mais do que a maioria. Eles lutaram muito, viajaram longe, mas provavelmente atacaram quase tudo em seu caminho. Discernimento é uma qualidade da mente lógica. Então, as tentações de massacre apresentadas pelos habitantes e mundos do olho teriam sido uma distração constante. Infelizmente, isso podia indicar que não agiram rápido o bastante para conquistar os melhores planetas para a infestação. A frota dos Devoradores de Mundos eventualmente encontrou um planeta que poderiam chamar de lar, Scalantrax. Eles avançaram até ele, mas encontraram uma grande flotilha dos filhos do Imperador em órbita. E os filhos de Fulgrim não foram gentis com seus antigos aliados. Eles basicamente disseram para eles sumirem dali. Forçando a situação, um Khan que havia retornado os levou à mesa de negociações, mas não conseguiu se conter. Ele recebeu o costumeiro desprezo do Senhor dos Filhos do Imperador e respondeu do seu jeito habitual. Ele mandou atirar na cabeça dos marines e massacrou sua comitiva. A batalha ocorreu no mundo abaixo, sangrenta como só poderia entre perfeitos e berserkers. Mas foi aqui que Khan ganhou seu conhecido epíteto, seu título de traidor. A carnificina foi incrível. Mas o mundo tinha uma temperatura que caía tanto ao pôr do sol que até mesmo um Astartes seria morto por seus efeitos devastadores. E infelizmente, quando Khan viu seus homens e as forças inimigas começarem a recuar da batalha, ao cair da noite, ele perdeu o controle. E ele atacou todos ao seu redor, matando tantos de seus próprios homens quanto das crianças do imperador inimigas, destruindo toda a coesão na legião. A briga ficou complicada, mas o resultado foi que as crianças do Imperador recuaram diante dos Devoradores de Mundos venenosos. Porém, seu último senhor de valor enlouqueceu, e os Devoradores de Mundos se dividiram em inúmeros bandos de guerra. E eles não se reorganizariam com qualquer tipo de força até que Angron retornasse para eles. Mas essa definitivamente é uma história para outro momento. 2 legiões foram destruídas, mas ainda mais estava por acontecer. Os últimos filhos de Horus receberam uma missão. Eles sabiam que só um homem poderia salvá-los e devolver o orgulho. Somente o primeiro capitão Abaddon poderia fazer isso. Os sobreviventes do massacre em seu mundo se dispersaram e foram para o Olho do Terror. Resumindo, eles o encontraram. Ele estava no espírito vingativo, é claro, e ouviu o pedido deles, mas Abaddon não iria reencarnar os filhos de Horus.
Muita coisa havia acontecido. Muita calúnia seguia o nome, a linhagem. Foi então que ele formou o novo exército que assombraria os pesadelos de cada membro dos altos senhores do terror pelos próximos milhares de anos. Até o retorno do Sol Vingador. E ainda mais, ele formou uma força que não seria apenas de uma linhagem, mas de todos que o seguissem, a temida Legião Negra, e ele buscaria vingança. Ao chegar à cidade do Cântico, mundo fortaleza dos filhos do Imperador, ele realizou um ato que se tornaria sua marca registrada. Os filhos eram numerosos, com grandes defesas. Se ele os tivesse atacado em terra, sua legião iniciante teria sido despedaçada. Então, por puro desprezo e pragmatismo, ele lançou uma nave contra a cidade. Como esperado, a explosão dos motores da nave e seus destroços destruíram totalmente a base das crianças e todos que estavam lá dentro. Ele então localizou o clone de Horus e fez o que precisava ser feito. Ele matou esse clone onde ele estava. Mas, novamente, para as nuances e todo o drama desse momento, teremos que esperar por outra ocasião. O resultado de tudo isso foi que as principais figuras dos filhos do Imperador foram exterminadas, e Frogrim ainda não havia sido encontrado. Como os devoradores de mundos, a legião se dividiu em várias bandas de guerra e só voltou a agir como legião na Era de Domitas. 2 legiões haviam sido destruídas, depois uma terceira, mas uma surgiu com o fim da ameaça unificada dos filhos do Imperador incomodando todos. A carnificina diminuiu, mas, mais importante, as forças do caos agora tinham um novo objetivo, um novo líder, uma nova cruzada. A Longa Guerra. Abaddon reprimiu várias rebeliões, fez pactos com senhores supremos dos Astartes e até com primarcas demoníacos. Uma a uma, as guerras dos escravos chegaram ao fim, e os legionários traidores se tornaram os marines espaciais do caos. Não apenas no nome, mas de fato, Abaddon ascendeu pelo caminho mais difícil, o caminho menos percorrido. Ele se tornou o novo mestre da guerra. Eu fui Baldermort, seu fiel servo. Espero que você tenha gostado dessa introdução às Guerras das Legiões. Se for o caso, considere curtir e se inscrever. E se eu tiver feito um bom trabalho, então conceda-me sua bênção. Contribua com uma moeda no Super Thanks ou participe do nosso Patreon. E agora, o mais importante de tudo, não importa o que você faça hoje, tente reservar um tempo para se divertir. Tchauzinho.